O Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Jesus é Senhor do sábado. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo, lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus cura no sábado. E aconteceu também noutro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus o observavam para ver se Jesus o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir Jesus e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. As bem-aventuranças. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Amor
aos inimigos. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não reclames. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. E se amardes quem vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Os juízos temerários. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e sereis soltos. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Árvores e seus frutos. Por que não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto? Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. A casa construída sobre a rocha. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 7.
Cura do servo de um centurião. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho sob o meu poder soldados. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam o servo em perfeita saúde. O filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E Jesus disse: jovem, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Mensagem de João o Batista a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, os enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Jesus testemunha sobre João. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos paços reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo,
e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual irá preparar diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o escutou e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora perdoada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça. Beijava os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados estão perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Capítulo 8. Parábola do semeador. E aconteceu depois disto que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, chamada Madalena,
da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Um endemoninhado curado. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros.
E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E Jesus concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi, apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Milagres de cura. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, a multidão o apertava. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo havia sarado. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, expulsando a todos e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo:
levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Capítulo 9. Missão dos apóstolos. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João o ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: A João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. A multiplicação dos pães. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaída. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram do que sobrou 12 alcofas de pedaços. Confissão de Pedro. Jesus prediz sua morte. E aconteceu que, estando eles só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem a multidão diz que eu sou? E respondendo eles disseram: João o Batista, outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. Como seguir a Jesus? E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e sofrerei por vós? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Quem é o maior? E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo, João disse: Mestre,
vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos: por que não te segue conosco? E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e eles, indo, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O preço do discipulado. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Capítulo 10. Missão de 70 discípulos. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: Paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai das cidades impenitentes! Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída!
Porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A volta dos 70. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Parábola do Samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, deu 2 dinheiros ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia,
E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Capítulo 11. A oração do Senhor. E aconteceu que, estando Jesus a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. A perseverança na oração. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe? Se ele, respondendo-lhe dentro, disser: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O poder de Jesus sobre os demônios. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus,
certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O sinal de Jonas. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Os escribas e os fariseus censurados. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: Mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós. E ele lhe disse: ai, vós também, doutor da lei, que carregais os homens
e fariseus difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido de todos os profetas que desde São um dos vossos mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E Jesus, dizendo-lhes isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Capítulo 12. O fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, Jesus começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfema contra o Espírito Santo, lixado. E quando vos conduzirem aos lados, estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Confiança nas riquezas. Parábola do homem rico. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma:
Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A vigilância. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado.
E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Os sinais dos tempos. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.